A lição dessa semana, ela vem trazendo o modo emocionante de se envolver. É a lição 10. Aí o verso para memorizar traz: "E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." A lição dessa semana vem falando sobre os pequenos grupos, a formação deles. Inclusive, até na sexta-feira, ela traz como foi criados os pequenos grupos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um trabalho recente, não é um trabalho muito antigo, em vista dos demais ministérios. Aí ela vem tratando também um pouco sobre os pequenos grupos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ok? O fundamento bíblico para a vida em comunidade e liderança compartilhada que se reflete nos pequenos grupos modernos. A vivência que cada um tem é diferente. Cada um, por si só, é igual. É igual nas suas diferenças. E isso torna o ser humano um ser complexo, tanto na questão social, como na questão de grupos, né? Cada um tem que ter o respeito por todos, né? Pelo menos deveria ter o respeito mútuo pelo ser humano, pelos seres viventes, né? Mas a gente sabe que não acontece assim. Visando que há diferenças entre as pessoas, o objetivo tanto de Deus como também da igreja foi estabelecer que tivessem semelhanças assim, características sociais semelhantes, pudessem se unir e dessa forma compartilhar alguns momentos tanto de conversas como de diálogos, e também de compartilhar o alimento espiritual e o alimento físico. Então, o objetivo deles foi exatamente isso. Mesmo tendo pessoas diferentes, eles pudessem se unir com as suas diferenças e montar pequenos grupos, tanto de socialização como de evangelização. Okay? A lição ela traz até no início uma questão muito interessante. Ela não traz ela vem trazendo que a união faz a força, mas aí eu lembrei de outro, como é que eu vou falar? De outro texto que a gente fala muito, outro ditado que a gente diz muito, uma andorinha não faz verão. Mas o que é uma andorinha e não faz verão? Por que uma andorinha não faz verão? Basicamente, uma andorinha, ela é uma ave que ela participa do sistema migratório como diversas aves e mamíferos também. Eles percorrem uma boa parte do globo terrestre em busca de ambientes que estão no período de primavera e verão. Ou seja, quando no hemisfério norte está o inverno e o outono, eles migram para o hemisfério sul, e quando o hemisfério sul está no período de inverno e outono, eles migram para o hemisfério norte, buscando sempre a primavera e o verão. Ok? Então, isso que é uma andorinha e o projeto migratório dela. Ou seja, quando você fala que uma andorinha só não faz verão, é que possivelmente essa andorinha se perdeu do grupo. Ou seja, ela sozinha não quer dizer que você ver uma andorinha no céu, não quer dizer que ela está no período de verão ou de primavera. Isso quer dizer que essa andorinha se perdeu do grupo dela. Aí você vê essa questão de você sempre estar linkado a um grupo, porque você sozinho não quer dizer nada.
Então, a psicologia chama isso da questão do ser humano não ser uma ilha, ou seja, ele não pode viver sozinho. Desde a criação sempre foi feito um homem e uma mulher, e a partir disso, Deus fala no Gênesis 1, 27, crescer e multiplicar-vos e povoar a terra. Ou seja, se era para povoar, era para expandir, mas mesmo assim continuar em grupos. Ok? Aí depois também a lição traz sobre a questão de Jetro. Jetro, ele chega para Moisés e ele vê que Moisés estava sozinho, cuidando de toda a nação de Israel no deserto. Aí Jetro vira para Moisés e fala, em Êxodo 18, 19, 21, ouve agora minha voz e te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas causas a Deus. E declaras os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que deve andar e a obra que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e opõe-nos sobre eles e põe-nos eles por maiorias de 1.000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10. Ou seja, o que Jetro, a ver Moisés cuidando de tudo sozinho, ele dá um conselho que é um conselho de gerência, um conselho político, mas que realmente funcionou como um conselho divino, um conselho espiritual. Moisés, sobre tudo, ele estava sobrecarregado. Inclusive, quando Deus fala com ele para bater na rocha, para falar a rocha, Moisés, de tanta raiva, ele bate a rocha. E esse é um dos grandes motivos que tanto o cristianismo como o judaísmo crê que ele não tem entrado na Canaã terrestre, porque ele não ouviu a voz de Deus e, por raiva, ele bate a rocha, em vez de falar a rocha como Deus tinha falado com ele. Então, aí você vê a questão de muitas vezes a gente está tão sobrecarregado em nossas vidas, a gente não presta atenção no que deve fazer, do como deve agir. A gente comete falhas, mas o mais importante é a gente, sempre que tem alguém falando, a gente prestar atenção e ver se tem alguma coisa que a gente consiga mudar em nós mesmos. Não que a gente tem que ouvir os outros para mudar o nosso jeito de ser. Isso não deve ocorrer. Você é desse jeito, você foi criado, você é único. Agora, você sempre deve se ater àquilo que dificulta a sua socialização com outra pessoa. Você é único, mas nem por isso você precisa ser um sozinho na Terra. Então, para viver em sociedade, entre casal, entre família, entre colegas de trabalho, entre grupos, você precisa entender que meu direito começa onde o outro termina. Então, é uma questão assim bem de respeito mesmo. Esse respeito mútuo é que distingue o ser humano dos demais animais, né? E é uma questão bem interessante que Moisés escuta o que Jetro fala com ele e acata o que Jetro fala. E quando ele vai a Deus, Deus até aprova essa questão. Dá para ver isso nos versos seguintes, que ele fala: é certo o que o seu sogro te diz. Vai e faz isso. E ele vai e escolhe o povo. E depois esses chefes que eles escolhem primeiro 70 anciões, e esses 70 ficam sendo o que é chamado no tempo de Jesus de Sinédrio, que é o grupo de 70 mais um. E esses 71 todos os dirigentes que coordenavam no período dos juízes, eles coordenavam, eram 70 mais um, e os sacerdotes do templo. Era esse o que controlava o povo. Depois chegou o rei, ficava sendo o rei, o sinédrio, e
os sacerdotes. E depois que acabou o período dos reis e começaram os domínios, o sinédrio continuou existindo. Então, você vê essa questão de uma pessoa, quando escuta outra, ela pode fazer, sim, grandes coisas. Mais para frente pode dar errado, pode precisar ajustar alguma coisa? Pode, com certeza. Mas se Moisés não tivesse ouvido, se ele não tivesse ouvido Jétro e composto esse grupo, talvez nunca teria existido essa condução do povo de Israel até por tantos anos e ter fortalecido de alguma forma. Até porque quem controlava realmente não eram os reis, não eram os sacerdotes, sim o sinédrio. Porque eles que faziam eles eram como hoje, como a gente conhece, como se fosse o quarto poder. Eles que davam uma corrigida entre os poderes, entre o poder político e o poder religioso. Eles eram os moderadores desses poderes no antigo Israel. Essa lição ela é muito rápida mesmo, ok? Acho que o meu ficou um pouquinho bagunçado, mas vamos lá. A lição também traz: as pessoas formavam relacionamentos que as ajudavam a lidar com os problemas que enfrentavam, como ocorre hoje. Naquela época, as pessoas lutavam com coisas e outros poderiam ajudá-las. Ou seja, esse grupo que Moisés formou de 70, eles tinham o objetivo, eles se relacionavam melhor. Principalmente quando você vai no grupo de 10 e 50. Eu não conheço 1000 pessoas, mas eu consigo conhecer as 10 pessoas que estão ao redor da minha casa. Então, quando Moisés constituía esse grupo de 10, é que os 10 ao entorno da sua casa, você poderia se relacionar com eles e fazer com que eles entendessem melhor tanto a palavra de Deus como as questões das legislação e como deveria viver em sociedade. E também para ter a sociabilização. Eu não tenho a mesma eu não tenho a mesma característica que uma pessoa que vive a 15, 20 quilômetros do que eu, mas eu talvez tenha uma socialização maior dos meus vizinhos que vivem à minha direita, à minha esquerda, à minha frente, que moram atrás de mim. Então, essa questão de montar grupos menores que moram ao redor de sua casa é bem legal por isso, porque a gente tem uma maior socialização e entendimento do que acontece diariamente. Hoje a gente tem a tecnologia que tem esses avanços que liga a gente com vários países do mundo, cidades, mas a gente estava até conversando com a vizinha minha essa semana que há 50, 100 anos atrás, antes da internet, não havia isso. Às vezes o meu vizinho até falou, o marido dela, às vezes o que acontecia no meu bairro eu sabia, mas o que acontecia em outro bairro, na mesma cidade, ninguém sabia. Em questão de festas, assaltos, questão assim religiosa, questão assim, de agressão, ninguém sabia. A informação não era difundida. Ou seja, mesmo que a gente fala hoje de globalização, há 50, 100 anos atrás, você só sabia o que acontecia dentro do seu grupo, às vezes dentro da sua família que viviam no mesmo bairro. Ao passar disso, a informação era muito escassa. Ou seja, você conseguia ter um relacionamento com quem vivia em seu redor, mas fora disso, praticamente nada. E isso, até um certo ponto, era muito bom, porque você não ficava sobrecarregado de informações. Principalmente hoje, o que a gente mais tem parece que é informação ruim. A gente vai na internet todo dia, a agressão entre familiares, entre pai e filho, agressão entre colegas de trabalho, entre pessoas, entre amigos, um amigo matando o outro.
você não vê informações construtivas, você só vê informações destrutivas. E a gente sabe que desde que entrou o pecado no mundo, sempre teve erro, sempre teve agressão, sempre teve pai matando filha, pai agredindo, abusando sexualmente de filhos. A gente sabe que sempre teve isso. Mas a questão de informação, sobrecarregamento dessa informação, está mais presente no dia de hoje do que nunca. E é uma coisa que a gente deve sim rebater, deve sim filtrar, porque a gente vai sobrecarregando a mente. A gente já fica sobrecarregado durante a semana sobre as questões de trabalho, sobre a questão de estudo. Aí imagina, você chega e sobrecarrega com mais notícias ruins, uma hora sua mente vai falhar de algum jeito, ou ela vai dar um sinal físico, mental, espiritual, ela vai, de alguma forma, ela vai te tocar falando, tá errado, você está sobrecarregando demais. Às vezes a gente acaba tendo esse pensamento que, eu aguento, bora fazer isso, eu aguento, bora. Uma hora, uma hora o corpo cobra, uma hora a mente cobra. Okay? Então, essa questão também de viver e relacionar em grupo é para que a gente se desprenda demais de um grupo lá fora e se prenda mais a um grupo, a um convívio mais social e interno. Porque com isso a gente consegue mais ter um controle de informações. E também a gente consegue ter mais um controle de conversa. Acho que praticamente a gente pergunta que todo mundo consegue se abrir no nosso grupo. A gente consegue falar de como foi o trabalho, o que a gente está fazendo, o que a gente fez durante a semana. Igual eu falei, eu comecei a trabalhar essa semana, o casamento da Érica. Então, a gente tem essa intimidade mais para falar disso. Eu não vou falar de um casamento como foi minha semana com meu colega de trabalho. Não vou falar como é que foi com um vizinho de 5 quarteirões acima, que eu nem conheço. Então, essa questão de relacionamento entre grupos, ela dá isso, ela dá a disponibilidade de você se abrir, coisa que você não tem no rotineiro. Então, os pequenos grupos, eles têm esse objetivo, da pessoa também poder descarregar um pouco daquilo que ela passou durante a semana, de que às vezes o que você precisa não é bater em alguém, não é gritar, às vezes é só falar. Eu só preciso falar. Preciso falar o que me deixou triste, o que me deixou alegre. E às vezes também a gente precisa ouvir, né? Ouvir o que os outros têm a dizer. Às vezes a pessoa também está sobrecarregada, mas ela não fala, né? E a gente sabe muito bem, a gente já passou por isso. Algumas pessoas, às vezes, carregam isso até por anos. E a gente está... a gente não pode forçar ninguém, né? A gente tem que deixar a pessoa falar na hora que tiver a vontade, né? Quando tiver a vontade, falar. Se não tiver a vontade, também você não pode obrigar ninguém a falar, mas sempre deixando a oportunidade do outro também se abrir, assim como você se abre. É uma questão exatamente de social, a questão de diálogo. Esse é um dos objetivos dos pequenos grupos. É uma questão de diálogo, de socialização e também de evangelização, que é um dos pilares da nossa classe Fuga para Deus. Ok? Eu estava aqui pensando, né, Douglas, Sim. dessa parte de conviver em grupo, né, que nos tornam mais íntimos, mais próximos, né? E a gente sabe que a gente está no tempo do fim, e cada vez mais as pessoas ficando distantes umas da outra, né? Sim. E esse trabalho home office, ele também faz isso, né? Você não vai ter mais... Eu não vou conhecer nem meus colegas de trabalho mais, né? Aquela convivência que TI, às vezes fala assim, eu passo 10 horas no meu trabalho, mais do que na minha casa. E cada vez mais as pessoas vão ficar distantes uma da outra, né? Acho que por isso que essa lição vem abordando esse tema de pequenos grupos, para evangelizar, né? Mas, assim, ser próximos um do outro, ter
ter essa intimidade faz parte do evangelismo, né? Mas a gente vê que cada vez mais as pessoas vão ficar distantes, né? Como dizem, se a aproximação aborrece, imagina a distância. A, E aí você a falou da distância. questão de confiança, da gente poder conversar, tudo isso envolve, né? E como que você vai ter confiança com uma pessoa que você não conhece, que você não vê? Até eu gosto de fazer reunião ligando vídeo, né? Aí aqui, às vezes a gente tá meio mal penteada e tem um monte de gente, a gente acaba não colocando. Mas, por exemplo, eu liguei porque tá só nós, né? Então, tipo, isso também é intimidade. Às vezes a gente faz. A maioria das reuniões você não liga nem o vídeo. Então, você não sabe nem com quem que você tá falando, né? Não tem como ter intimidade assim. Aí, por exemplo, lógico, agora as igrejas estão reabrindo e aos poucos voltando, mas vai ter local também que provavelmente vai manter os cultos online, né? Mais e mais ainda. Já tinha conta online e várias pessoas vão optar em ficar em casa do que ir para a igreja, né? Depois Jesus também ele acaba montando um pequeno grupo, né? Em Lucas 6, 12, 13, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ok? Então, Jesus, de todos os grupos que o ouviam, ele montou um grupo de 70 discípulos que foram instruídos tanto na legislação como na questão de humanidade. Como eu sempre falei, a graça é a junção entre a lei e a humanidade. E ele, desse grupo de 70, ele escolhe 12, que é na realidade ele escolhe 11 apóstolos. O Judas Iscariotes, ele foi trago o Judas, na realidade, sem ser Iscariotes, ele foi trago a Jesus para ser escolhido como apóstolo, mas na realidade Jesus só escolhe 11 apóstolos, ok? Mas aí você vê essa é a questão. Eram 5.000 pessoas que acompanhavam Jesus a todo momento. Quando você vai ler, principalmente ali o Sermão do Monte, Jesus alimentando aquele povo todo, ensinando a palavra. Tinha 5.000. Desses 5.000, ele só escolhe 70, assim como Moisés monta o Sinédrio de 70 mais um. E depois desses 70, ele escolhe 11 apóstolos. E desses 11 esses 11 que acaba tendo convívio diário com ele para aprender, ter o conhecimento tanto de legislação como o de convívio com a sociedade mesmo na pregação do evangelho. Então você vê que você vai enxutando o grupo para poder ter mais convívio. Eu não consigo ter o convívio com 70 pessoas durante uma semana, durante um mês, mas eu consigo ter um convívio com 10. Então, basicamente, esse foi o que Jesus teve em mente. O propósito de Jesus em chamar os discípulos era prepará-los tanto espiritualmente quanto na maneira prática para a missão. Ou seja, a gente pensa que é só pregar o evangelho, é só ir lá, é só falar, só falar, só falar. E muitas vezes não é. É como eu falei agora há pouco. É uma questão de socialização. Muitas pessoas não vão ouvir falar de Jesus ou não vão querer ouvir só porque você pegar a Bíblia e falar, está escrito. O está escrito não funciona para todo mundo. Funciona para quem crê. Para quem não crê, muitas vezes, o que vai falar é seu jeito de agir, é o seu jeito de ir lá ajudar o próximo, é de ouvir as pessoas, ver a necessidade dela. Então, a questão da prática para a missão é a questão de como dizia um texto, dizia uma campanha da Igreja Adventista, ir aonde Deus mandar. É exatamente uma das grandes dificuldades hoje. É ir e fazer o que Deus mandar. Não o que eu quero. O que eu quero é ficar, me reunir com meus familiares, meus amigos. Quando der, quando não der também não tem problema. Ficar em casa.
eu me fechar o máximo possível. Isso é o que eu quero, mas às vezes o que Deus quer é que a gente vai no casarão, é que a gente vai no projeto do Bem da Madrugada, é que a gente esteja presente na distribuição de livros, que a gente esteja presente ao distribuir uma cesta. Então, às vezes, a questão de a prática da missão é muito mais além do que simplesmente a pregação do evangelho, porque a boa parte das pessoas, eles não vão ouvir o que está escrito, mas sim vão ver o que é realmente o que está escrito. Ver em você o que está escrito na Bíblia é muito mais gratificante do que ver o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, é aquilo que deve ser seguida. Agora, ou ver o que a pessoa está fazendo com o que está escrito na Bíblia é muito gratificante para quem não conhece ou não aceita o texto bíblico. Ok? E aqui a gente vai passando já para o final. Um texto bem legal da Ellen White, que fala sobre a formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Mantenha indissolúvel seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com auxílio dos outros. Ou seja, quando a gente se apega a um grupo, a gente tem esse convívio maior. E não só entre os cristãos, mas entre os familiares, entre os amigos. Eu falo muito, eu tenho um grupo, à noite normalmente à noite eu estou fazendo um diálogo também, sem vínculo político, religioso, com as pessoas também, vocês estão convidados a participar. Às 7 horas da noite, é bem rapidinho. E eu falo um pouco sobre essa questão. Desde o início, Deus ele não monta quando ele constrói o templo, ele forma o povo de Israel, ele não tem o pensamento de maquinizar as pessoas. No sábado você vai adorar, em tal dia você vai trabalhar, em tal dia você vai servir a sua família. Não. Ele fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus. E aí ele passa a fazer as seguintes descrições. Você deve viver em convívio no sábado com Deus e com seus familiares e amigos. Se a gente olhar muito bem para a história, ninguém ia ao templo no sábado para adorar. As sinagogas elas não existiam no período do Israel. As sinagogas só foram existir a partir do retorno do povo da Babilônia para a terra de Israel. Ou seja, onde as pessoas se congregavam no sábado, em qualquer dia da semana, onde elas se congregavam antes do período babilônico. Elas se congregavam em suas casas, entre seus familiares e amigos. É por isso que Deus fala, lá em Êxodo 20, de 8 a 11, ele fala um trecho: não farás nenhum trabalho, no final do versículo 9 ou 10, se não me engano, ele fala: nem o forasteiro que está nas suas portas para dentro. Ou seja, ele dá essa particularidade. Você está na sua casa e todo aquele que estiver lá não fará nenhum trabalho, mas juntos vocês vão compartilhar o pão. Então, essa questão o sábado, assim como os demais dias, mas o sábado especialmente, ele foi criado para viver em comunhão com Deus e com os familiares e amigos. Então, a gente vê que traz para o sábado essa obrigação de ter um convívio maior com os familiares e com os amigos, e principalmente com Deus. Mas não tem essa necessidade de sempre estar se obrigando a ir à igreja.
Aí eu também trago a questão de Jesus, em Lucas 4,16, lá fala que ele voltou a Nazaré e ele entrou na sinagoga como era de costume. Ou seja, você pode ir à igreja no sábado? Pode, mas vai por um costume. Você cria o costume de ir à igreja. Não vá por obrigação. Quando você vai por obrigação, assiste uma coisa por obrigação, ou vai participar porque você é obrigado a ir, isso não é legal, isso não é adoração. É simplesmente uma obrigação. Eu até dei nome para isso, é monopólio religioso. Você cria sobre a religião, sobre Deus, uma questão de uma obrigação. E, na realidade, tem que ser uma questão de prazer, uma questão de relacionamento. E assim como a gente se relaciona com os nossos pais, com os nossos familiares, nossos amigos, assim também tem que ser essa relação com Deus. Uma questão de ser de prazer e não de uma obrigação. Então, sempre quando a gente fala também em pequenos grupos, a gente fala dessa questão de a gente tem que fazer coisas por prazer. A gente deve se dedicar às pessoas e à missão por prazer, não por obrigação. Na hora que é uma obrigação, ela pode ser nomenclaturada como qualquer coisa, menos como uma questão de relacionamento, uma questão de obra de missão para Deus, evangelização, porque a obrigação ela distingue de qualquer outro ambiente, de qualquer outra nomenclatura racional. Eu sou obrigado a trabalhar porque eu preciso, mas isso não me tira o prazer de poder estar indo lá e colaborar para uma sociedade melhor, ok? Mas toda vez que eu faço algo que é para Deus, como se fosse uma obrigação, eu não estou contribuindo com nada, nem com a sociedade, nem comigo, nem com outras pessoas. Eu estou simplesmente agindo por um impulso totalmente errôneo. Eu acho que eu já até acabei. No final, eu trago aqui umas fotos, né, da gente. Aliás, acho que o que mais a gente tem aqui na nossa classe é lições, né, de ajuda ao grupo. A gente tem aqui o projeto, né, que Leia participou, o nosso grupo participou em frente ao supermercado, as nossas viagens para o Peruíbe, a nossa ajuda no orfanato, tantas atividades que a gente tem. Aqui também foi uma que eu participei no Tender Work, do NASP. A gente participou lá no Espírito Santo. Essa daqui é uma reunião da classe. Não tem como esquecer, né? Como a classe já esteve cheia. Esses momentos agradáveis que a gente já passou. Isso, querendo ou não... Não sou também de Arthur. É a questão de socialização. É muito mais do que simplesmente pregação do Evangelho. É socializar. É um viver em família, em comunhão. Aqui também, mais uma, Peruíbe. Casarão, essa daqui já é a mais recente. Ibirapuera. Ibirapuera. Então, é sempre a Quando o dispor. J era magro. Eu também, mais ou menos. Nós, né? Lise. E essa daqui é a última. Eu trouxe a minha como a última porque o projeto que eu faço, né, que eu participo, o Bem da Madrugada, eu acho eu gosto muito dessa porque nesse grupo tem um judeu, um metodista, uma católica, um espírita e um ateu. O que esse grupo tão diverso tem em comum? A disposição entre fazer o bem. Ninguém se conhece, ninguém se conhecia, mas juntos a gente formou um grupo para fazer o bem. Então,
como frase final, e uma também descrita nas camisas que a gente faz, é fazer o bem faz bem. Quando a gente faz algo por alguém em grupo, a gente se sente melhor muitas vezes do que a pessoa que recebeu ou que ganhou algo, porque a gente se sentiu bem conosco. Então, sempre fazer o bem faz bem. Isso é tudo, pessoal.